Aqui que, enquanto o menino tá parecendo mais magrinho, o Gomes comeu a pizza inteira. Tá um pouquinho inchado. O ponto foi bem. Foi bem! Não vou falar quem é, porque, de repente, é uma exposição assim... Vocês sabem, né? Tá começando o programa. Pessoal, o Marcel é complicado, né? Ô, Marcel, como a Dani volta amanhã, eu admito que hoje eu vim no modo, nada a perder. Nada a perder. Amanhã não terei que conviver com essas pessoas. Você, todo mundo... É bom você tomar cuidado que você volta, hein? Obrigado, Ivana. Dorival Júnior. Esse foi um das faltas de comprometimento. Bati o olho no espelho daquele jeito, sabe? Vamos lá, Sonora Dorival Júnior. Eu tô no programa errado, eu tava no Sport Center. Abel Ferreira e Dorival Júnior, falem. Simples. Personagens do jogo. O meu futebol é isto, é eficácia. Nós fizemos mais remates, mas não fomos tão eficazes. E o nosso adversário, acho que teve duas na primeira parte, duas delas de bola parada e uma fez um excelente golo. O que eu reforcei mais é que tínhamos que arriscar mais e ser mais audazes. Tínhamos que assumir mais essa responsabilidade e ir para cima do nosso adversário, até porque estávamos a perder. Entramos muito bem e fortes no jogo, e muito honestamente, é a minha opinião. No final do jogo, quem fez tudo para ir à procura da vitória fomos nós. Não tem outra forma de pensar. Eu já vos disse, seja onde for, seja contra quem for, nós jogamos para ganhar. O primeiro é que as pessoas não têm ideia do que é você jogar na Arena da Baixada, o campo sintético, e também aqui na Arena do Palmeiras. Fatalmente, amanhã nós teremos os jogadores totalmente desgastados em relação a isso. Jogar em dois campos muito parecidos, né? Em campos semelhantes. Eu não sei que reação nós teríamos na segunda-feira para estarmos em campo na quarta. Então, a maior precaução foi nesse sentido. A segunda é que eu confio no time que eu coloquei em campo. Tanto é que o primeiro tempo nós não sofremos praticamente em nenhum momento. E tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal, uns 90 minutos, um jogo onde as duas equipes poderiam ter alcançado o resultado. Nós também buscamos o resultado a todo momento, como o Palmeiras buscou. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de equilíbrio. Jogo de equilíbrio, aí temos as estatísticas na tela para vocês visualizarem se concordam com o Abel ou com o Dorival. Jogo de equilíbrio, o placar foi 0-0, posse de bola do Palmeiras foi maior. Quando o placar estava 1-0, aí a posse do Palmeiras aumentou ainda mais, né? E depois do 1-1, aí o Flamengo buscou mais, curiosamente, no momento em que os titulares entraram. A cavalaria. Hashtag F90BR, muitas mensagens. O Urubu da Baixada, acho que pelo nome Sandro, mandando já o seu recado no peito. Eu já vou dar no peito do Facincani. Ele vai criar polêmica com pênalti, os próprios jogadores do Palmeiras, inclusive o Gomes nem sequer reclamaram. Não vem com essa não, Facincani, mas o pênalti a gente fala já, tá, Facincani? Segura aí. E aí, pessoal, boa tarde pra todo mundo, tamo junto. Esse jogo, o que temos pra falar dele, Sormani? Puxa aí a fila. Não, bom, boa tarde a todos. Boa tarde, né? boa tarde. Todos vocês. Bom dia, Esporte. Eu acho que o... Escutei. Fala, Zezé, bom dia, cara. O Thiago Neves está te cumprimentando. O Thiago Neves te cumprimentou, né? Boa. Boa, Thiago. Eu quero dizer o seguinte, o Dorival eu acho que ele fez correto, entendeu? Fez correto. Não dá pra você ficar se desgastando em três frentes. Embora você tenha dois times, é muito cruel os três campeonatos. Eles são cruéis. E o Campeonato Brasileiro não dependia só do Flamengo. E continua não dependendo só dele. Ele tinha que ganhar um jogo, para a diferença cair para 6, para torcer pro Palmeiras perder mais 2 e ele não perder mais nenhum. Sim. Entendeu? Essa foi uma herança que o Dorival herdou do Paulo Souza. Inclusive, a distância, a diferença de pontos entre eles era maior ainda. O Dorival ainda conseguiu diminuir um pouco. Mas não dependia mais só dele. Se fosse uma diferença de 3 pontos ou 4 pontos, até 5, entendeu? Beleza, vai pro titular, dá uma mescladinha aqui, coloca um outro aqui, outro ali e vamos em frente, entendeu? Vamos tentar ganhar esse campeonato. Não dá, cara. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. O que depende do Flamengo é a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, aí o Flamengo tem que entender melhor, só depende dele. Aí não depende dele. Ele ia se desgastar pra ganhar um jogo desse, ainda tinha que torcer pro Palmeiras perder mais 2 e ele, Flamengo, não perder mais nenhum jogo até o final do campeonato. Difícil isso acontecer. Então, pra que poupar, desgastar os jogadores numa partida dessa? Nenhum motivo.
Então acabou o brasileiro. Então acabou o brasileiro pro Flamengo. Tá, pro Sormani já tinha então acabado antes desse jogo. Pra mim já tinha acabado há muito tempo. Nossa, mas... Não. O que é isso? Eu acho que... Eu tava até conversando com vocês lá no camarim. Você tem... Então, eu acho que como é que é aquele ditado? Quem tudo quer, nada tem. Exato. Sim. O que tá mais factível, o que é mais palpável pro Flamengo? A Copa do Brasil e principalmente a Libertadores. Que é mais importante de tudo. Você vai colocar em risco tudo esse projeto pra tentar ganhar um jogo desse. Você ganhando, você vai continuar atrás do time do Palmeiras, que é um time muito regular e bom. Eu não faria isso. Eu faria exatamente o que o Dorival fez. E outra coisa, meu único senão em relação ao Dorival foi que ele demorou para colocar os titulares em campo. O gol do Palmeiras saiu aos 21 minutos. Com 10 minutos já deu para ver que o Palmeiras estava mandando completamente no jogo. Sim. Então ele poderia ter feito 2 ou 3 alterações ali. Já dava uma equilibrada. Tanto é que a gente viu naquela tela, agora há pouco, que quando os titulares estão em campo, o Flamengo passa a ter o controle do jogo. Exato. Ele passa a ter o controle do jogo. Então, vencendo o jogo por 1-0, colocando 3, depois mais 2, 5, talvez ele tivesse conseguido segurar o resultado. Eu acho que esse foi o erro dele. Mas colocar o time que ele colocou, eu teria feito isso. É aquela discussão que a gente estava tendo aqui outro dia a respeito de Corinthians e Avaí, entendeu? Eu acho que futebol é estratégia, entendeu? Você tem que ter estratégia para ganhar jogo, para ganhar campeonato, entendeu? Você tem que ter estratégia. Eu acho que por ontem, Sormani, aliás, boa tarde a você, boa tarde Zé, Felipe, Pedro Ivo. Boa tarde, Facinca. Boa tarde também ao Thiago Neves, que está participando com a gente também, ao Fã de Esporte, enfim, a todo mundo. Felipe. Sim. A Leila também? Também a Leila. A dona Leila também, sim. Olha lá. Leila, hoje tua cavalaria veio inteira. Não, hoje tá... Só o pessoal Felipe, tá... O quê? Não, já vai. Não dá corda, você vai entrar todo. O final de semana todo fazendo áudio, vai entrar 550 áudios, a gente não fala mais hoje. Então, assim, eu acho que tem jogos que são estratégicos. Eu entendo que o Flamengo pode usar o brasileiro com essa alternativa de equipe e focar, obviamente, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas tem alguns jogos que são mais emblemáticos. Esse era um jogo emblemático. Esse era um jogo em que, por mais que haja, e você deu a explicação matemática de que a situação ainda não é favorável ao Flamengo, mas que ele poderia, até pelo tamanho do adversário, pelo clássico, e pelo simbolismo nesse jogo, voltar a entrar nessa disputa, porque ele tem um elenco que lhe dá a capacidade, mesmo sendo ambicioso, ao ponto de querer as 3 competições e muito difícil, mas de brigar pelas 3 frentes e dá. O Flamengo tem total capacidade de fazer isso. Total, ele é montado para isso. Né? Não chegaram reforços, inclusive até nessa última janela, à toa o Flamengo. Eles chegaram para montar um time competitivo para brigar no Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então esse é um jogo em que, na minha visão, o Dorival poderia ter entrado com o time titular para tentar buscar esses 3 pontos fora de casa e reacender uma briga pelo campeonato. Você até, inclusive, desestabilizando um futuro rival na própria Libertadores. A gente não sabe. Pode ser que o Palmeiras pegue o Flamengo na final da Libertadores. Né? Tem uma semifinal com o Atlético Paranaense, que é muito dura ao Palmeiras. A do Flamengo está com o Vélez, que, na minha visão, existe uma disparidade maior em relação aos adversários. Mas pode ser um futuro. E minando uma briga de título brasileiro para essas próximas rodadas, seria interessante, porque o Palmeiras teria que ter um desgaste para jogar numa rotação maior o brasileiro, para chegar numa Libertadores com essa mesma intensidade, e o Flamengo tendo, neste momento, 2 times para jogar. Então, seria uma estratégia em que o Flamengo poderia tentar acirrar uma briga e lhe facilitar, até pensando naquele grande objetivo que é conquistar a Libertadores. Você está dizendo que o Flamengo teria 2 times para disputar... Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Fez ontem. Não, sim, mas ele tem até um time mais forte, porque jogadores não jogaram ainda. Né? O Varela, Pulgar, enfim, tem gente para entrar nessa equipe do Flamengo, né? E, enfim, poderia até ter um time mais robusto. Ele está formando um segundo time tão forte, ou pelo menos bem capaz como o primeiro, de disputar um brasileiro à vera. Ontem você teria colocado mais força, não? Teria, por causa da estratégia. Eu entendi bem. O argumento do Sormani tem muito fundamento. E Facicano, olha só. Daniel na hashtag F90. Ninguém questiona que o Paulo Souza é o maior culpado pela diferença de pontos. Beleza. O Dorival acertou em colocar o time alternativo, mas errou nas substituições. Foi na sua linha. Ele demorou. O erro dele ontem foi esse. Ele demorou para colocar os caras em campo. Hashtag F90BR, torcedor do Flamengo. O que você teria feito? Força máxima desde o início, mudado um pouco antes, ou do jeito que o Dorival fez, beleza? Então, assim, o Sormani tem um argumento que cabe muita discussão em relação a desgaste e ao que você tem de objetivo já nesse meio de semana, mas ao mesmo tempo, se você força um pouquinho nesse jogo, você poderia tentar mudar o panorama do campeonato, porque o Flamengo é muito forte,
Não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, um duelo grande de duas equipes gigantes. Não é, nossa, e vice-versa. E veio o Palmeiras ganhar no Maracanã. Não, sim, normal, absolutamente resultados bem possíveis. E aí o Flamengo tem no sábado seguinte um adversário que é bem mais tranquilo. Com todo o respeito ao Botafogo, ao clássico, existe todo um viés no Rio de Janeiro, mas hoje Palmeiras e Botafogo não estão na mesma prateleira de capacidade. E principalmente o Botafogo, que está jogando o Campeonato Brasileiro, é um time hoje muito fragilizado. Mais fragilizado até que adversários que o Flamengo pegou com o time reserva e venceu o próprio São Paulo. Né? Então, existe para o Flamengo uma possibilidade de até no final de semana, aí sim, respira o pessoal com o Botafogo, iria para um clássico bacana no Rio de Janeiro, a gente sabe que existe toda uma mobilização, mas aí ele voltaria com o time principal para a Libertadores na semana seguinte. Então eu faria essa estratégia, entendeu? De dar esse tiro agora. E contra o São Paulo você faria o quê mesmo? Contra o São Paulo, titular. Então, seriam 3 jogos sim, na sequência com os titulares. Sim, porque se a gente pega o recorte recente, Sormani, por exemplo... Você viu o Dorival falou sobre o gramado? Titular ontem, calma aí. Você viu? Titular ontem... Semana e Botafogo? Botafogo reserva. Não. Mas é que vem de um jogo contra o Atlético Paranaense. Sim, ele explica isso. Com o titular. Tem argumentações. Sim. Se ele tivesse entrado ontem, seria mais um jogo. Aí ele fala que ele não sabia como ele ia acordar segunda-feira com 2 campos que exatamente. Ele dá um jogo mais rápido, entendeu? Eu prefiro... falando, o Zé inclusive o Zé já explicou sobre isso. Quer jogar sempre. Do quão é mais rápido o gramado, que de fato tem um desgaste. Mas eu prefiro um gramado desse do que um gramado esburacado, horroroso, que a gente tem visto aí no Campeonato Brasileiro. Né? Que não tem a praia. Inclusive até um gramado perigoso, para você se machucar. Claro. Né? Não que esse você não se machuque, mas é menos... real a chance de você se machucar num gramado tapete do que um gramado... Mas a questão era o desgaste. Hashtag da dividida, hein? Mas o que eu tô dizendo, Sormani, é que assim, dá pra você dar um tiro de 3 jogos importantes, depois você respira. Aí você volta. E não estamos falando dos 11, né? Estamos falando de 8, 7 de repente. Sim, dá pra você dar um tiro de 3 Pedrão, jogos. você pegou ar. Pera aí, o Pedrão pegou ar, eu não sei se pró Sormani ou pró Facincani. É porque você falou que a hashtag tá dividida e eu acho que é porque não tem uma... Boa tarde, hein? Boa tarde. Posso só mandar um abraço aqui com um amigo aqui? Não, é porque o Rogério Alcântara marcou a gente na hashtag. Ele falou que hoje, 22 de agosto, também é aniversário de Cajazeiras, na Paraíba. Então opa, ele tá assistindo Araraquara então, também, né? Um abraço pra ele também. Rogério de Cajazeiras, na Paraíba. Bom, abraço, 159 anos da emancipação política de Cajazeiras. Opa, show. Agora, Cajazeira tinha um personagem de uma novela na Globo, né? Não me lembro. Aí eu vou ficar... Tinha. Você pode pegar esse negócio de novela, não. As Irmãs Cajazeiras. Eu não faço As Irmãs Cajazeiras. Não tenho ideia. Tinha sim. E aí? Mas, tá dividido e eu acho que assim, o Dorival tem bons argumentos. Tinha uma tarde aqui embaixo. O Dorival errou ao não colocar. Falar que errou, eu não sei responder, porque ele tem argumento, ele tem base, ele toma a decisão não apenas por um achismo, eu não quero, eu vou palpar. Tem base. Aquilo ali foi passado dele, tem um desgaste assim, tem um desgaste assado. Segunda-feira, eu não sei qual vai ser a recuperação, não sei qual vai ser a fadiga para uma segunda-feira. E está muito claro que é uma prioridade dentro do Flamengo pelas Copas, que o caminho é mais curto e a situação depende só do Flamengo. No Campeonato Brasileiro não depende mais só do Flamengo. É isso aí. Então, não sei se é errado. Agora, eu acho que tem muito também de uma preferência. Eu queria ver o Flamengo titular contra o Palmeiras no jogo também. Eu queria. Óbvio. Eu queria ver esse grande jogo. Todo mundo queria. Eu queria ver esse teste. Eu queria ver o que o Facinca falou de que, podendo ser uma prévia de, quem sabe, uma final de Libertadores, tem sempre final pela frente. Claro, a gente queria ver esse espetáculo. Só que assim... O futebol brasileiro, ele não se ajuda, né? Ele não se ajuda. No jogo de ida, no primeiro turno, Flamengo e Palmeiras, era data FIFA. Agora, é calendário... Foi até antecipado o jogo, né? Exato. Então, assim, a gente não consegue ter a plenitude da forma física dos jogadores, que seja de um gramado, como foi a reclamação de ontem do pessoal que jogou no Castelão. Então, assim, a gente não se ajuda. Então, a gente complica o debate também. Não é que a opção do Dorival é errada. Errado é como a gente encara isso tudo. Porque... O Dorival empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Queira você ou não é um resultado ruim. Só que é tudo que envolve. É uma briga que ficou complicada para o Flamengo. É um calendário que não ajuda. O Dorival não tem, por exemplo... Ele tem material humano, mas ele não tem fisicamente como jogar o foco nas três competições simultâneas. Então, assim, isso é um peso, é um bônus ou é um ônus?
porque a gente conversava até, foi com você ou com o Sormani? Sabendo do histórico recente do Flamengo, né? O Flamengo do Jesus não poupava assim, poupava menos. Ao invés de tirar 11, tirava 4, 5. Ele tava em duas mas era uma situação de duas frentes. É isso que eu tô falando. Ele não tava em 3. Mas é isso que eu tô falando. Eu tô querendo falar, mas era uma situação de duas competições. O Diniz não poupa. Ele tá numa situação também de 2 competições. O Diniz pode virar e falar, vou esticar 3 jogos aqui, porque na semana que vem, quando tiver o mata-mata... semana vai estar livre. Mata-mata das competições sul-americanas, eu tô fora. Então, assim, isso tudo complica o debate. Não tem pra mim certo e errado. Tem pra mim que o Dorival tem um dado. O Dorival tem um dado sobre a mesa. Ele vai escolher se ele vai assumir o risco, se ele vai dobrar a aposta, se ele vai falar, não, vou esticar. Aí fica uma dúvida. O que eu acho que ele errou, aí sim pode ser um erro dentro de uma avaliação, é o momento que entra um jogador no segundo tempo. Ainda que virem e falem, mas é porque o combinado era usar o Zé e o Sormani só 15, 20 minutos. Não, calma aí. Será que o combinado não poderia usar eles meia hora para segurar um resultado que você tinha? E no meio de semana, porque você tem capacidade para tal, você descansá-los com 60, 65 minutos, talvez dependendo do resultado de um jogo de ida, não é do jogo de volta. Então acho que isso talvez tenha sido... conduzido de uma forma que eu não prefiro. Eu acho que o Flamengo tinha 1-0, o jogo começou a se desenhar de uma maneira que o Palmeiras jogava, você sabia onde o Palmeiras estava jogando, com quais peças ele estava jogando e como o Flamengo poderia mudar. O Flamengo poderia mudar como? Tendo a bola. Tendo aquelas peças, o Flamengo passa até a bola, como foi a metade final do jogo, dificulta. Ele não fez isso. Demorou. Será que só pela tal da minutagem? Eu acho que ele vacilou. O começo foi coerente, ele tem feito isso. O começo, a opção inicial, ela foi coerente. Talvez a gente quisesse um jogo recheado de estrelas, Allianz Parque lotado, domingo, 4 da tarde. Mas e ele mesmo falou. É coerente. Sua mãe falava isso aqui na semana passada. Então, assim, eu entendo, mas assim, é uma questão pessoal, de preferência. Eu queria ver todos os jogadores o tempo inteiro, mas e se chegasse amanhã com gente estourada pro mata-mata que ele e o Flamengo definiram como prioridade? Entendeu? Eu consigo entender a decisão do Dorival. Discordo do segundo tempo dele. Até porque tem uma prioridade do Flamengo. Não, tá muito claro. A prioridade do Flamengo é ser campeão. Ele precisa ser campeão. Ele não recuperar e ganhar. Qual é o caminho mais rápido hoje? As Copas. Sim. O que se abre hoje? Fazendo um comparativo com os playoffs da NBA, se você está numa série melhor de 7, perdendo por 3-0, você só depende de você. Aí você tem que ir pra luta. Não vou entregar o resultado 3-0. É difícil, mas se eu ganhar 4, eu passo. Eu ganho. Você não depende de outro cara. Eu passo ou eu sou campeão. Eu não dependo que, eu vou ter que torcer pro meu adversário perder 2 jogos, até quando ele voltar comigo, a diferença de 0-3 vai ser 2-3. Não é assim. Entendeu? Sim. Você só depende de você. Aí, eu acho que seria diferente. Eu acho que aí ele teria que colocar o que tem de melhor. Não é o caso. Zé, vamos lá, Zé. As irmãs Cajazeiras, hein, rapidinho. O Bem Amado. O Bem Amado, falei. Clássico. O Emerson aqui, que eu não sei se é fã ou hater, mas tá sempre assistindo a gente. Boa. Mandou aqui um abraço, Emerson. Boa tarde, Zé. Vamos lá. Vamos ver se você traz um pouco de luz pra esse debate, porque eu tô estranhando meus colegas hoje. Não, tá tudo muito claro. Claríssimo. Eu continuo com a minha opinião. Eu acho que tinha que ter jogado. Boa. Joga, se é pra poupar, você poupa no segundo tempo. E outra, vai poupar com o time reserva, entre aspas, que tem o Flamengo, que entrou no primeiro tempo e encarou o Palmeiras titular de igual para igual. Aí eu pergunto pra você, foi pior, eles tiveram que correr mais, os que entraram no segundo tempo, ou eles teriam corrido no mesmo nível que correram no primeiro, que correriam no primeiro tempo entrando no jogo de 0-0 no jogo? Eu não acho, eu acho que ele poderia ter colocado o time titular e aí sim, no segundo tempo, com 20 minutos, coloca o time entre aspas reserva, Cebolinha, e mais? Olha aí o time reserva. Né? Vidal, eu colocaria o time titular para jogar 60 minutos e depois você joga contra o São Paulo. O Flamengo ganhou de 2-0 no Morumbi, São Paulo com o time titular. Quase total. Total, 2-0 com uma certa tranquilidade, né? No Morumbi. Eu não veria. Eu ontem entraria com o time titular e aí aquela questão se é para poupar, você poupa no segundo tempo, com 60 minutos você tira o time titular, 3 ou 4 jogadores e você coloca os reservas, que teoricamente enfrentaram ontem o Palmeiras com o time titular e conseguiram encarar o Palmeiras 45 minutos de forma tranquila, né? Sem o Palmeiras forçar muito. Eu acho que em determinados jogos vale a pena o sacrifício. O Dorival só fez isso ontem porque ele tem o banco que tem. E é válido, hein? É válido. O Flamengo fez uma campanha no mercado agora de aquisições justamente para isso.
E aí, não vejo problema nenhum, se for a opção dele. Na minha concepção, eu jogaria 60 minutos como time titular, para ver. E depois você administra. Porque o machucar, você pode machucar a qualquer instante. Treino. Você pode machucar no treino, você pode machucar no jogo. Descendo do avião, virando o pé. Você pode pegar Covid. Você pode machucar no aquecimento. Você pode machucar em qualquer momento. Em qualquer momento. Sim. Entendeu? Eu não vejo problema. Se aquilo que o Dorival usou, né, como argumento para tirar os jogadores, que são 2 jogos da grama sintética, eu particularmente não. Então. Não comprou? Não comprei essa ideia. Eu acho que ele colocou porque é o time reserva, que é um time que tem qualidade, ele confia nos jogadores, tanto é que ele falou isso, e depois eu acho que ele tem essa possibilidade, diferentemente de outras equipes. Mas, vamos supor que o Flamengo tivesse jogado ontem com o time titular e tivesse vencido o jogo. O Flamengo hoje estaria com 42, o Palmeiras com? 48, 9. 48, tá? 48. Semana que vem, o próximo jogo do Palmeiras é contra... Fluminense fora. E o do São Paulo, e o do Flamengo? Botafogo. No Newton Santos. Botafogo, eles... É o si, né? A gente tem que trabalhar nas hipóteses, né? Flamengo favorito, Flamengo 42 Botafogo. contra o Botafogo. Flamengo iria para 45. Né? Um empate Fluminense e Palmeiras, porque é possível por aquilo que o Fluminense está jogando. Eu estou falando um empate. O Palmeiras também pode ganhar. O Palmeiras ia para 49 e o Flamengo para 45. São situações. Como o Palmeiras, por exemplo, se o Palmeiras tivesse matado o jogo ontem, seria difícil. Né? Mas eu colocaria o time titular para jogar 60 minutos. Temos algumas hashtags bem boas aqui. Em primeiro lugar, fica claro que a maior parte da torcida do Flamengo está na boa. Mesmo quem acha que tinha que ser o time titular, é o famoso paciência. Era o que era, sem problema, sem nenhuma situação. Tem uma hashtag aqui do Cláudio, que é porque vocês não analisam também, porque o time do Abel não ganhou de uma equipe reserva, que é onde eu vou entrar na sequência. Vamos pro outro lado da moeda, mas eu queria só opinar. Primeiro que eu também acho que a história do Dorival... Que eu falei aqui, que o time reserva do Flamengo a classificação, conseguiu jogar contra o Palmeiras 45 minutos. Dorival, eu acho que o termo errar não cabe nessa discussão. A gente tá falando que cada um faria, até porque a gente podia ter colocado o time titular perdido. Ninguém faz... o Dorival seria... Engenheiro de obra pronta. Não, mas... para não falar outro termo, ser um pouco mais elegante, porque as pessoas não interpretem mal, né? Faltaria um pouco de inteligência para o Dorival mexer no time para prejudicar o próprio time dele. Nunca ele vai fazer, nunca nenhum treinador iria fazer isso. Eu vejo que quem defende o time titular... Eu defendia o time quase titular. Se você tirar, assim, Felipe Luiz, que a gente sabe que realmente precisa de um monitoramento. Eu acho que a defesa, perfeito. A defesa, como foi a escalação, perfeito. Eu só acho que você, num jogo desse tamanho, não entrar... ou Arrasca, ou Gabigol, ou Pedro, nenhum dos 4 desde o início, sabe? O Pedro até algum pouco... precisou deles para fazer 1-0. Não, perfeito. Mas é o que eu tô falando, a gente não tem o erro. Até porque tem muita gente pedindo para ter mudado antes. Você pediu para mudar antes em função do gol, mas tem gente achando que tinha que ter mudado no intervalo. A postura do Palmeiras, mudar no intervalo. Como ele poderia segurar 1-0? Eu acho que ele fez certo em voltar com o mesmo time pro segundo tempo. Eu também. Porque ele tava jogando mais que o Palmeiras, estava ganhando o jogo. Tava 1-0. 1-0. Só que com 10 minutos deu para ver que o Flamengo não passava mais no meio campo. O Palmeiras atacava, o Flamengo recuperava a bola, ele tentava ir para frente, não conseguia passar do meio campo, perdeu completamente o controle do jogo. Então ali com 10 minutos... Pra bola depois. Ele deveria ter feito a mudança. E não, quer dizer, o Everton Ribeiro e quem que era o outro que ia entrar também... Os 2 últimos entraram aos 30 do segundo tempo só. Não dá, entendeu? Pedro e Everton, né? Se ele faz essa modificação com 10 minutos... Acho que o Gabi entraram com 30. Talvez o Flamengo tivesse equilibrado o jogo. Sim. No segundo tempo, o Palmeiras estava amassando o Flamengo. Exato. Estava amassando. Essa chance aí é do segundo tempo. Foi a última chance do Flamengo até esse momento que o Palmeiras tem a virada de chave, que o Sormani explica. Então, repito, eu teria defesa pra mim perfeito, mudado aqui e ali, mas 2 desses 4 pra mim tinham que ter que começar o jogo. Era um jogo grande, sim, e aqui eu entro num outro lado. Eu adoro o Dorival como técnico e como pessoa, como personagem do futebol. Mas a gente, às vezes, também alivia o técnico legal. Porque eu penso assim... Não é a gente que fala que o Flamengo ganha muito grana?
Não é a gente que fala que o elenco é muito grande, que tem que pensar grande, que não pode desistir. A gente aceita time retranqueiro, seu time é pior. Não tem crédito se pelo fosse, que tá fazendo? sem dúvida. Mas aí eu falo, talvez um técnico que a gente tivesse uma percepção menos positiva, Renato Gaúcho, a gente tava batendo. não. Eu acho que Se tivesse perdido ontem... Eu acho que tem crédito e a gente tá pontuando. Se tivesse Errou, perdido, mas se tivesse perdido Não, o Somani não, tá defendendo. Não, que isso, eu falei que ele errou, ele demorou pra mudar. Mas se tivesse perdido ontem, fatalmente ele seria criticado. Sim, Porque aqui é resultado. sem dúvida. Fatalmente. E aí a pergunta para ele é: você abriu mão do Campeonato Brasileiro se ele tivesse perdido ontem? Seria essa a primeira pergunta que iriam fazer na coletiva para ele. Agora, o que eu acho que o Dorival acerta, que eu vejo a frieza de números e de Excel, né? O Flamengo é muito mais time que o São Paulo. De repente, você falou isso aqui, Zé. Você falou de administrar, desculpa, Zé. Sim. Mas eu sei que não foi sua ideia, eu não tô passando o recado pra você, mas eu vejo na hashtag. Porque se o São Paulo é mais fraco, bota um time reserva. Tá bom, bota um time reserva com o São Paulo e perde um jogo de semifinal de Copa pra você ver o que acontece. Exatamente. Os caras botam ele numa cruz, cara. Ótimo. Então, assim, você não pode minimizar nem o São Paulo nem o Vélez nas Copas. Só por você ser favorito. Mas eu ainda acho que dava pra ser um tiquinho mais. Agora, a hashtag trouxe um tema que eu acho fundamental. Diga. E o outro lado? O Palmeiras. Ó, Palmeiras. O Palmeiras, no primeiro tempo, levou um cansaço de um time reserva do Flamengo. E o que tá todo mundo esperando? Pô, esses times vão bater lá na frente outra final de Libertadores. 100% contra 100%? Mas aí é e diferente. aí? Cada Mas jogo aí, tem uma é comparar mamão com outra laranja. rotação, É outro jogo, é outra história, outra proposta. Se a gente Mamão pegar com um time laranja. titular Eu não acho que é uma do coisa, Flamengo, não ganhou nem do reserva, imagina do titular. Eu acho que não é isso, papo. Não, mas estão falando o titular aqui. empatou Não, mas 0 a 0, estou tudo bem, trazendo mas esse ponto para o debate. Mas Se dá não pra ganhou fazer um nem do suco de reserva, mamão com imagina como laranja se aí. fosse uma matemática. Se o reserva empatou, o titular no mínimo empata. Não, é outro jogo, é outro desenho, outra proposta, outra mobilização. Quanto foi no Maracanã? Outra forma de se comportar para se 0 a 0. defender contra o Palmeiras. Bom time. Entendeu? Principal. O que poderia, o que técnico podia não, jogar. Então, assim, acho que não é uma matemática. Pô, não conseguiu ganhar nem dos reservas. Imagina numa final. Acho que é O Pedro, eu até comentei ontem no Sport Center, esse resultado não é de todo ruim. Porque imagina se o Flamengo ganha do Palmeiras. Não, pro Palmeiras eu acho um empate bom. Não, tô dizendo pro Flamengo. Se o Flamengo ganha esse jogo ontem, o que o pessoal ia estar falando agora? Mas não ganhou do reserva. Vai ganhar do titular. Flamengo é titular. É favorito. O Palmeiras o engraxa chuteira e não sei o quê. Era tudo que o Abel queria. O Abel adora trabalhar num cenário desse. Aliás, o Dorival também gosta de trabalhar. Ninguém quer saber de ser favorito. Ninguém quer saber. Então, ao empatar o jogo ontem, a percepção do torcedor, de uma maneira geral, ainda é que não sei quem é o melhor. Alguém vai dizer que é o Palmeiras, alguém vai dizer que é o Flamengo. Tá? O outro vai dizer, olha, não sei. Então ficaria, tá tudo dividido ainda. Estou pensando numa suposta final de Libertadores. Tá? Se ganha o Flamengo ontem... Esse empate não carrega não carrega. pra lá. Exatamente. Se o Flamengo ganha ontem com reserva, eu acho que poderia contaminar a final da Libertadores. Contaminar para ele o Flamengo, entendeu? O Abel usar tudo... Na final do ano passado foi assim. Sim. Quem que era o favorito? O Flamengo. E o Flamengo não estava jogando bem. Mas lembra? Estava em viés e baixo. Mas todo mundo, Flamengo. E o Abel adorou. Todo mundo gosta disso. Então, essa possível final de Libertadores, pode ser que nem aconteça. Pode ser que dê Atlético Paranaense e Vélez. Pode ser, a gente não sabe, é futebol. Mas essa possível final, todo mundo vai chegar como, não sabemos quem é o melhor. Então não vai ter aquele discurso de vestiário para inflamar jogador. Olha, eles fizeram um pôster de campeão. Olha o que a mídia está falando. As redes sociais também dão o Flamengo como favorito. Vocês vão aceitar isso. Porque isso pesa no não, se ele tivesse ganhado ontem, eu acho que mudava essa narrativa do favorito. Exatamente. E eu falar, o Flamengo... Mas eu acho que depende muito, por exemplo, do jeito como os dois times se chegarem à final. Como eles vão chegar a partidas antes. Sim. Tem chão ainda, eu né? acho que tem muita coisa para acontecer. Tem mais de 2 meses. Tem muita coisa. Eu acho. Mas, o Chiita Verde mandou uma mensagem aqui, na hashtag F90BR, faça como Chiita. Estava no Allianz ontem. E o que chamou a atenção de boa parte da torcida alviverde é uma semana livre. A gente não viu, assim, uma correria. Aí eu pergunto, é porque o empate também não era ruim?
Não, isso ele mudou? Tava jogando contra o Flamengo. Sim. É isso. É adversário do outro Tava lado. jogando forte. contra o Flamengo. É isso. É porque a impressão do torcedor... Esse Chita Verde, ele é bem torcedor, né? Esse rapaz aí. Que O quê? O torcedor é assim, tô em casa uma semana treinando, agora eu quero todo mundo voando, chega de desculpa, só que o jogo é jogado, o jogo é outra coisa, o que você falou. E é um Flamengo do outro lado, não adianta achar que... Isso podia ter acontecido com o Atlético que também. Siqueira, não é? Atlético Bota a Mineiro. bola no pé e quem manda aqui, seu. Tem uma dinâmica muito diferente. Acho que o Filipão brinca na coletiva no meio de semana. A gente fez, tudo mais, mas é o Flamengo. Esse Flamengo, ele coloca o Flamengo numa situação meio que tipo fora da curva. Não dá pra querer trabalhar em condições normais. O Flamengo, ele é um time muito fora da curva. Ele é um elenco muito fora da curva. Independente da formação que entra, o Dorival hoje diz que tem 2 times, não tem como você virar e falar, pô, mas calma aí, trabalhou uma semana, não entrou atropelando o Flamengo. Quem trabalhou uma semana e entrou atropelando o Flamengo? Recentemente. Quem? Você não tem um time que entrou atropelando. Você tem um time que talvez tenha tentado em algum momento do jogo, Mas eu acho que passa um pouco também pelo jogador, Pedro. Porque o Palmeiras volta outro no segundo tempo com o mesmo time. O mesmo time volta de completamente diferente, com outra atitude. Eu acho que no vestiário, identifica situações. O Abel deve ter chegado... Escuta, rapaziada. Por aqui, se não melhorar a postura, a gente não vai ganhar esse jogo. A gente vai perder. Sim. E aí vão meter pressão na gente. Aquele discurso todo. Vão meter pressão. Depois tem o Fluminense, depois não sei o quê, depois não sei o que lá, blá, 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 blá. Se vocês não correrem, não vai ter jeito. O time volta... Bom, claro, ele faz uma mudança tática ali. Sim, isso que ele passa o Dudu pra direita. Porque ele vê que a linha que era o caminho, entendeu? exato. Então ele faz isso. Porque desde que o Pedro Alves Cabral chegou aqui no Brasil, quando ele descobriu o Brasil e tal, blá, 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 o Dudu já jogava aberto pela direita. Entendeu? Eu não sei porque que ele colocou o Dudu na esquerda e o Scarpa na direita. É o que estava dando certo. Sim. Ele já tinha feito isso em outros jogos. Ele troca ainda no primeiro tempo, às vezes. Exato. Tudo bem, essa modificação... Mas... Pra confundir, mas gente, o Dudu, ele voltou a ser aquele jogador que era, quando todo mundo pedia na seleção, jogando ali, ó. E ontem jogou lá muito. direito. E ontem jogou muito, Dudu. Sim, jogou bem. Mas ele melhora no segundo tempo quando tem essa modificação. Claro. Então, além houve essa modificação, mas eu acho também que houve uma cobrança do Abel no vestiário. Tem um personagem importante que a gente vai falar agora. Eu vou começar com o Facincani. Felipe. Rafael Veiga. Vamos falar dele. Ele tem números. O Veiga, embora meia, ele tem números absurdos. Facincani, companheiros de mesa, de gols, de assistências. Mas é inegável que depois da lesão ele voltou um tico abaixo. Normal também. O cara não vai jogar 12 meses, 11 meses da mesma forma. Mas tinha a torcida do Palmeiras se perguntando: será que teremos nesse segundo semestre o Veiga que a gente conhece? Ontem foi um jogo para dar uma estufada no peito, o Facincani. Não pelo que ele fez nos 90 minutos, mas por decidir. É gol que a gente fala de jogador diferente, que resolve jogo. Você tem que analisar os 2 pontos. Ele fez o gol, ele decidiu, mas ele passou boa parte do jogo ainda bem longe, bem aquém daquilo que é o Rafael Veiga. Tanto é que o Veiga, minutos antes do gol, estava para sair. É verdade, isso é verdade. Estava para sair, né? Então tem que ter muito cuidado também com nem muito ao céu, nem muito à terra, né? O Veiga é um ótimo jogador, mas ele precisa voltar a ter mais proatividade do Rony, dá uma olhada, ó, o Rony engana completamente o Santos. O Rony participação total do Rony. Ele quase desvia de cabeça e a bola talvez não entraria, né? Mas enfim, mas é um Rafael Veiga que precisa participar mais ativamente dessa fase do jogo, porque se o Scarpa está aberto e travado na ponta, ou então ajudando a fechar a marcação, e ele é o cara que precisa se apresentar mais para esse jogo, e eu vejo um Veiga ainda muito atrás e permissivo à marcação do adversário, né? O Veiga de outrora, desses últimos 6 meses, era o Veiga que atacava esse espaço, que se apresentava como elemento de finalização, que buscava o jogo com os laterais para triangular um pouco mais. Essa jogada nasce justamente ele saindo um pouquinho ali para pegar essa bola vindo na abertura de espaço que o Palmeiras coloca na ponta direita, né? Então foi uma rara jogada dele. Então é um Veiga que precisa melhorar, porque o Abel ontem quase que ele faz a mudança e deveria ter feito. Não é porque o Veiga fez o gol que eu vou isentar. Não, o Abel foi correto, segurou. Não. Talvez ele pudesse ter feito a mudança sem a entrada do Gabriel Menino, ou buscar um Tabata pela ponta, ou Wesley abrir o jogo. Enfim, eu prefiro hoje o Tabata. Acho que o Wesley ainda também não está entendendo muito bem esse papel dele de ser um 12º, terceiro jogador. Tem que ser mais agressivo em muitos momentos. Mas é um Palmeiras que ontem poderia ter tido um meio-campo diferente e passando o Scarpa por dentro.
que é onde tem, inclusive, rendido bem e foi o ponto de virada para esse Gustavo Scarpa que a gente acompanha hoje. Esse Scarpa hoje, protagonista, proativo, de tantas assistências, foi o Scarpa que pegou o período de baixa e ausência do Veiga e transformou-se num jogador professor, também estou aqui para assumir essa condição. E aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo do Veiga? O Veiga é importante dizer que com o Flamengo ele tem histórico, hein? Ele fez gol na final da Libertadores, na Supercopa fez gol, fez 2. Né, no embate direto com o Flamengo, o Palmeiras vai precisar desse cara, Pedro. Eu acho que a subida de produção do Scarpa pela região do campo onde ele trabalha fechou os espaços onde o Veiga trabalhava muito. Porque a partir do momento em que o Scarpa ele joga com o pé invertido, né, e o movimento, não sempre o mesmo movimento, mas na grande maioria da movimentação do Veiga era de dentro para fora, para o lado direito. E aí abre-se o corredor e vem Danilo, e vem Zé, né? Vem o Scarpa por dentro para municiar os caras. A partir do momento que que o Scarpa começa a chamar muita atenção pela movimentação que ele vem, o que acontece? Os times adversários, eles fecham aquela zona, aquela área ali do campo. E aí fica difícil para o Veiga trabalhar. Né? Por que quando muda o campo, vem o Dudu, passa a ser um pouco mais tranquilo? Porque o Dudu exige uma marcação já com a cobertura. Né? Você vem o Ayrton, vem o zagueiro, já vem o cara fechando aqui. Então, o cara que teoricamente estaria preocupado em fechar um pouco o espaço do Veiga, ele já começa a mudar o posicionamento. E aí ele, ao invés de pegar o Veiga de costas, ele pega o Veiga, né, ele fica de costas para o Veiga. E aí o Veiga consegue encontrar o espaço para dominar essa bola e enxergar todo o campo. Então eu acho que passa muito por essa questão da movimentação. Né? A parte física, eu acho que ele já tem uma parte física, porque faz quanto tempo que ele está jogando? Sim, já. Eu acho que já tem. Agora, não é novidade nenhuma que ele é um cara que chama a atenção. E se você deixá-lo sozinho, ele vai chutar, ele vai criar situações. É que tem duas situações. O Veiga, ele é mais um meia atacante. Uhum. Ele não é um cara que arma tanto o jogo. Ele pega a bola, 2 toques, ele já mete a bola para a lateral, né, para a linha de fundo e vai para a área para finalizar. Ele não é o cara que dita o ritmo. E aí cabe pro Scarpa. Né? Eu tô com o Zé, porque quando esse Veiga que eu faço 5 pontua, que tinha ali na tela, o cara lidera gols, esse Veiga era uma peça que o jogo inteiro do Palmeiras passava por ele. Fosse para ele acelerar um passo, fosse para ele chegar finalizando, fosse para ele inverter. Esse jogo todo do Palmeiras deixou de passar por ele pela lesão. Passou a rodar muito pelo Scarpa, muito pelo Dudu também. Uma série de... Então, assim, esses jogadores assumiram protagonismo na ausência do Veiga, o Veiga voltou, esses jogadores continuaram com certo protagonismo e acho que ele ainda tá, não é que está se encaixando no time, mas ele está cumprindo outras funções que não necessariamente precisa desse Veiga que você falou, quero ver o Veiga um pouco melhor, quero ver... Tá bom, mas tem gente cumprindo esse papel. Esse não protagonismo do Veiga no momento não é o grande problema do Palmeiras. Eu acho que é muito mais uma questão de adaptação. Ele foi fundamental até o momento da lesão, ninguém queria lesão. Ele sai, o Scarpa cai para o meio e vai muito bem, supre muito bem ali. Tem uma participação diferente do Dudu também. Tem uma série de movimentações que são diferentes do ataque. Então, quando o Veiga volta, ele está se encaixando nisso que está funcionando. Não necessariamente está voltando para ser o cara que, não estava funcionando, está chegando o salvador da pátria aqui que vai voltar a fazer esse time andar. Não é essa situação. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que o gol de ontem ele tem muito de uma confiança, de uma retomada de confiança. Sim. Um jogo do tamanho que era, um gol importante como foi, porque você tinha um 0-1 no placar. Então, acho que passa muito mais por isso. O Veiga não é o craque genial. Acho que a gente já debateu isso aqui até algum dia. O Veiga não é o craque genial. Ele era uma engrenagem... mas o Chita não acha isso não. Não, tudo bem, mas eu vou discordar do Chita. A engrenagem funcionava muito bem e potencializava esse Veiga. Cara, vou ter que tirar o ponto agora. Ele tá nervoso aí, né? Eu imagino. E potencializava esse Veiga. Não é que ele vai chegar agora e qualquer coisa. Ele depende dessa retomada, da engrenagem, do encaixe, de saber o que ele vai fazer. E eu acho que também uma confiança. A gente viu o Veiga perdendo o pênalti que não perdia, a gente viu o Veiga errando lances que não errava. Só que ontem a gente viu uma situação diferente. Um Veiga empatando o jogo contra o Flamengo em casa quando você tomava um 0-1. E que gol, então acho que isso também muda. O time procurá-lo, ele participar dessa engrenagem de uma forma, ou como antes, ou agora participar do jeito que já está encaixando com o Scarpa. Eu acho que é importante. Não dá também. Eu não consigo ver, por exemplo, que a rodada que vem vai ter aquele Veiga protagonista e vai enfileirar 3, 4 jogos e só ele resolve, a bola passa para ele. Não. Acho que ele vai ser parte disso. Não, porque as equipes também estão enxergando mais esse tipo de jogador. Só uma coisa, isso não é um problema, essa retomada para mim do Veiga. O que eu falo assim, é lógico que hoje 85%, 90% das equipes marcam por zona.
Dificilmente você vê um time jogando na marcação homem a homem, né? Seguindo. Raramente o Cuca gosta muito. Em alguns momentos eu acho que e acho isso interessante. Eu não descarto marcação homem a homem, não. Acho de muita inteligência. Por quê? Alguns jogadores, eles precisam estar acompanhados em praticamente 90% do jogo. Tem jogador que decide num passe, decide num chute. O jogador mais especial, ele não pode ficar à mercê de somente um bloco trabalhando muito bem firme para fechar os espaços dele. Você precisa miná-lo de alguma forma para que a engrenagem da equipe adversária se desmantele ou não funcione em boa parte do jogo. Atletas como Arrascaeta, como Renato Augusto, o próprio Veiga ou Scarpa no Palmeiras, ou talvez um Dudu, enfim, um centroavante como um Pedro, já nesse exemplo, um Hulk. Esses caras precisam ser acompanhados de perto, porque são jogadores que decidem, aqui no Brasil ainda mais, em que essa peça ela faz muita diferença perante a um coletivo, devido ao nível do nosso futebol. Esse cara não pode ser mais taxado somente como mais um que o meu bloco vai cercar. O resto você mantém na Sim, zona. claro, mas um jogador você precisa ter um acompanhamento. Eu te entendo nesse sentido, mas eu acho que se o cara for inteligente, ele abre espaço, e se o treinador for inteligente, ele consegue utilizar essa marcação individual, um jogador como esse, para ganhar o jogo. Não sei quando foi, acho que foi Palmeiras e Atlético Mineiro, lá em Minas, em que o Arana estava fazendo uma marcação individual em cima, acho que do Dudu. Eu acho que foi Palmeiras, Atlético e Palmeiras. Peço perdão. Esse ano ou do ano passado? Putz, eu não sei. Eu sei que fizeram uma inversão de jogo, assim, justamente nas costas do Arana. Por quê? Porque o Arana veio lá dentro da área junto com de novo, eu acho que foi Atlético Mineiro e Palmeiras. Não sei. Mas teve um jogo em que o Cuca gosta muito de fazer isso. Do ano passado, então, talvez, da semifinal? Eu não sei, eu acho que foi. Pode ser, eu não sei. Peço perdão, mas foi um jogo em que... Um exemplo, né? Então, o que o Cuca faz? O Cuca trabalha muito nisso, sobre os encaixes. O jogo do Cuca, no primeiro jogo, em relação a agora na Libertadores, o Cuca encontrou espaços aonde? Os espaços aonde? Atrás dos dois volantes, que também saíam para fazer a marcação, para procurar um encaixe. Porque o Abel também trabalha em encaixe de marcação. Né? Então, quando saía, o Hulk vinha, e nós falamos aqui, o Hulk tinha uma facilidade enorme para jogar, porque encontrava os espaços atrás. Aí o Keno vinha também o Zaratio, essas coisas. Quando você tem vários jogadores com uma qualidade excelente em relação à finalização, velocidade, você pode utilizar isso também. Você pode ser inteligente, e às vezes não parte nem do treinador, às vezes parte do jogador. Vou dar um exemplo, canso de dar esse exemplo aqui. Um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi jogando, chama Ricardinho, taticamente. Era impressionante, ele não era rápido, Ricardinho não era rápido, não tinha velocidade, só que ele fazia assim, a bola rodava. E taticamente ele se posicionava muito bem. Canso de dar esse exemplo aqui, vou dar de novo. Que é a audiência rotativa, né, do rádio. É despedida do Robinho, em Belém. No primeiro tempo ele falou assim, Zé, os caras estão me marcando individual. Vamos trocar de posição. Eu venho para jogar na sua e você sai para jogar na minha posição. Até brinquei com ele. Falei, Ricardinho, eu não posso. No meio do jogo, ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou fazer gol, vou sair te imitando, aí eu não posso fazer isso. Aí ele começou a rir e tal. No segundo tempo, eles mantiveram essa marcação. E aí o Ricardinho falou, vamos trocar. Aí nós trocamos de posição, ele veio para segundo volante e eu adiantei. E eu ficava sozinho e acabei fazendo gol. Entendeu? Tem muito disso, tem muito daquilo que as pessoas trabalham dentro de campo, da inteligência do jogador. Só para terminar para o senhor, um jogador que era impossível você marcar homem, Zidane. O Zidane você não conseguia marcar homem, porque ele estava ali, ele estava lá. Vai marcar homem o Verón. O que o Scarpa fez no Alan? O Alan tenta encaixar no Scarpa nos jogos. E o Scarpa começa a balançar para confundir. Ele não tinha bola, então ele balançava, abriu espaço. Balançava para o lado, abriu o corredor para outro. Fazer isso dentro de campo. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a marcação individual, por exemplo, no esporte como o basquete, ela é possível e desejável. Porque a quadra é pequena. Sim. A quadra é pequena. Eu não gosto de marcação individual no futebol. Não gosto. Para evitar exatamente isso que você falou. Porque o cara começa a se mexer, você vai lá, você abre espaço. Se você faz uma marcação como a Islândia, né? Foi a Islândia, né? Que fez contra a Argentina. Sim, a Islândia... Ficou ali, ó. A Argentina não fez nada. Sim. Nada, ninguém conseguia jogar. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você mantém seus dois blocos compactados. Não tem espaço.
Qual é a saída? Chuveirinho. Aí você pode até perder um jogo assim. Se fosse treinador, eu jamais utilizaria marcação individual. Eu não utilizaria. Um jogador, às vezes vale você olhar um pouco. Vai lá, mas a gente vai ter que seguir, hein, gente? Só dar um exemplo, que aí fui eu que fiz a merda no jogo, né? Desculpa, saiu. Desculpa. Na Alemanha se jogava muito na época que eu fui pra lá em marcação individual. A Europa gosta muito, né? Eles têm muito isso, muito encaixe em determinadas situações. E eu, em 2 jogos, assim, um nós ganhamos, né? E o outro nós empatamos, eu acho, contra o Dortmund. Em Dortmund, eu tive que marcar o Andreas Müller. Só que o cara era um raio, meu. Era um raio. Então o que eu fazia? Eu segurava, antes de ele sair eu brecava. Só que no segundo tempo ele entendeu o que eu fazia. E eu acho que eles devem ter combinado ali. Então ele veio, é o gato, né, que a gente fala, ele veio para um lado assim, ó, saiu, mas ele deu um pique que eu não consegui. Quando eu vi ele já estava lá, o cara meteu a bola para cima, ele dominou, pum, gol. Marcação individual falha, porque todo mundo estava contando com a minha marcação. Sim. Né? E aí pega todo mundo de calça curta. Futebol, Nemeth Shaw, Leverkusen e Bayern de Munique em Leverkusen. Nós ganhamos esse jogo, inclusive, joguei bem esse jogo aí, mas fiz uma besteira. No primeiro tempo, marcação individual, o cara não pegou na bola. De novo, Mário Basler, que jogava no Bayern, ele combinaram, porque depois eu entendi. O Nemeth Shaw fez a mesma coisa, só que ao invés de ir para frente, ele fazia para o lado e saía. Eu não via, porque era muita velocidade. E a bola para cima e os caras conseguiram fazer o gol. Então, assim, tem várias possibilidades de você mexer com toda a equipe, todo o sistema de jogo. Porque eu tô te marcando, então todo mundo está confiando que eu vou anular você. Você não vai pegar na bola. Se eu ganhar uma de você, o Zé Elias vai anular o Felipe. Pronto, uma bola um movimento errado, uma bola que eu vacilo, já era. O time todo acaba sendo comprometido. Turma, é o seguinte, tem muita gente mandando mensagem, mas e o pênalti? Vocês não vão falar. Primeiro tem uma boa do Ronald, falando da história. Vocês falaram bem e tudo mais, mas se o Flamengo perdesse com o time titular, poderia abalar o moral. Foi estratégia do Dorival, eu assino embaixo, disse o Ronald. Valeu, Ronald, pela mensagem. É uma ideia. É uma ideia. Continua essa aura imbatível do time titular. Mas e o pênalti? Foi? Não foi? Vidal em Gomes. A galera tá aqui, vocês não vão falar. Vamos lá, levantando a mão. Alguém acha que foi pênalti? Não, foi só pra eu saber. Lógico que foi pênalti. Foi igual o pênalti do Gustavo Gomes no Mendonça, no Ceará. Sim. Igualzinho. Foi igualzinho. É pênalti. Pênalti. Lógico que foi pênalti. Era a favor do Palmeiras era a favor do Ceará naquele jogo e hoje... Também acha, Pedrão? E a gente falou aqui que foi pênalti. É porque o que eu acho interessante, as pessoas estão... Eu acho que acabou tirando um pouco o debate da rota, porque o Gustavo Gomes, na zona mista, ele fala, vamos também parar um pouco... Vamos ouvir. Fala aí, Gustavo Gomes. Isso eu acho interessante. Mas não é que não tenha sido pênalti. O Gomes fala. Acho que eu queria disputar a bola e ia pular, mas senti o contato e fui. O jogador nunca afinquei nenhuma falta. Mas são decisões, né, do árbitro. Também valorizar um pouco também o trabalho do árbitro. Acho que ele foi bem. Mas a imagem está aí, né? São critérios do arbitragem, mas não aconteceu nada. Eu senti o contato, né? Mas normal. Acho que eles também reclamaram aí, mas foram coisas que acontecem no futebol e fica aí dentro do campo. E aí, turma? Eu acho que ele não quis subir o tom ou sair muito como... só falei disso, tô chorando, tô reclamando. Vocês estão vendo a imagem, eu senti o contato, eu fui achando... Ele sabe que foi pênalti, acho que foi pênalti. Claro. Só que ele não transformou nisso no grande debate do jogo. Aí eu acho interessante. Porque tem muito mais coisas que falar do jogo. Mas ele fez isso porque o jogo acabou empatado. E se eles pegam esse jogo, tá todo mundo reclamando hoje. Teve um pênalti. Isso aí... E a vantagem se manteve, 9 pontos. O resultado foi ótimo pro Palmeiras. Sim. Seria excelente se tivesse vencido. Ele devia ter reclamado mais aí em campo, porque ele não reclama, hein, gente? Não dá pra falar, tem que reclamar mais. Tá dado, Ricardo. Todo mundo viu. O que faz você achar que foi pênalti, Facinca? Porque houve um taco. Que tesão pra dar aquele pênalti ele teve. Não deu pênalti, Filipão. Não teve tesão porque não foi pênalti. O quê? Toma. O quê? Não foi, Filipão. Exatamente. Não foi pênalti. Então, enfim. Pra mim, não há uma disputa de bola. Você fala muito, cara. Sim, mas vai exatamente. lá, eu quero ver. Só não tô vendo argumentos. Não houve uma disputa de bola. Houve um taco.
Tackle? Não, explica melhor. O que é o tackle? Explica pro Tackle é quando... But the second time I have to control the match. Você, exatamente, né, Joel? Também. Os caras estão inspirados. Não, eles estão fazendo o programa, a gente não consegue falar. Exato, é mais fácil colocar a mesa aqui. Muito bom, não. O Clebão tá voando hoje. O Kleber tá com a caixa de ferramenta aberta. Quando você desloca o seu adversário, taticamente, no futebol americano, certo? Pra você... Vocês vão ter que me engolir. Olha lá, o Clebão mandou outro recado pra você, senhor, mas você vai ter que engolir e ficar na sua. Então, agora rapidinho, só explicando. Na minha visão, ele não disputa a bola. Ele tira o Gustavo Gomes. Ele não olha pra bola em nenhum momento. Ele olha pro Gomes, ele tira o Gomes. Ele vai com o antebraço no pescoço do Gomes. Foi falta. Assim como o Zé falou, do Gomes, aquela vez o Ceará foi pênalti, como tantos outros pênaltis são dados em relação a isso. Então, se tivesse sido um choque dos dois no ar e você tem um deslocamento, os dois estão brigando pelo mesmo espaço e você está preparado para esse tipo de embate. Explicou direitinho ontem no Sport Center. Outra coisa, o Vidal, ele se precipita porque se aquele lance vai para o Gomes, o Santos estava na bola. Aliás, que partida do Santos ontem. Gigantesco. O nome ajuda, né, meu? Goleiraço, né? O nome ajuda. Sim, também. Mas ele estava na bola. Então, assim, o Vidal, ele assume um risco de deslocar o Gomes naquele embate sul-americano de Chile e Paraguai, que estão sempre acostumados, eliminatórias, é um jogo sempre muito físico. Há um lance em que o VAR moscou, dormiu no ponto. Dormiu completamente no ponto. Dormiu no ponto, não quis o problema àquela altura do jogo. Aí você tem a sua própria avaliação, talvez, né? Mas pra mim... Eu acho que o comportamento do Gomes também ajudou. O VAR, não, escuta, nem os caras estão reclamando, não vamos colocar a mão nessa... O que é uma pena, né? Porque a gente fala que os caras reclamam demais. É um comportamento leal. Porque o Gomes não é um cara de amigo. Provavelmente o VAR falou assim, escuta, velho, não vou comprar essa briga não, os caras lá não estão fazendo nada, pra que nós vamos colocar a mão nessa cumbuca aí? De jeito nenhum. Mas é aquela coisa... Mas foi pênalti, lógico que foi. Se você para reclamar com uma finalização em curso, você podia até minar a sua chance de buscar uma virada, né? Mas o árbitro, antes desses pra você lances, é pênalti? Não, pra mim foi pênalti. Mas o árbitro, porque o Vidal, ele larga a bola. Em momento algum, ele procura a bola. Ele olha o Gustavo e vai direto Gomes, nele, ó. Ele foi tirar o cara. Ele foi tirar. Ele não olha a bola. Ele não foi disputar a bola, ele foi tirar o adversário. É diferente de você estar ali juntos, entendeu? Aí você usa o braço ou você dá aquela subida no corpo pra tirar o jogador perder o time, né, da subida. Ali não, o Vidal nem olha a bola e ele vai direto no corpo do Gustavo. Entendeu? Então ali é pênalti. Mas, assim, minutos antes, o árbitro não havia dado acho que umas 2 ou 3 faltas pro Flamengo no meio-campo, nesse mesmo lance, entendeu? Então não sei qual é o tipo de critério. Eu falo que a arbitragem brasileira é complicada, porque às vezes nesse jogo não é pênalti, não é falta, e no jogo seguinte o mesmo árbitro ele dá falta, sabe? Então, fora da área, ele dá dentro da área. Pra mim o Vidal erra feio não visar a bola e isso dá cara de pênalti, porque eu em contato eu sinceramente não acho que o Gomes cairia. Vai contaminar o debate da semana que vem, mas o Vidal no Gomes não foi. Aí contra o meu time vai contaminar. Aproveitar e mandar um abraço pro Nariz, meu irmão, está nos assistindo. Abração, Nariz. Beijo no coração, Nariz. E vale ressaltar o seguinte, temos a súmula, hein? Temos a súmula. Apesar dessa bizarrice que veremos agora, que foi a súmula, e esse lance do pênalti, a súmula aí, Marcelo. Foi um absurdo, pelo menos o VAR não ter sido chamado. Olha lá, dá uma olhada. De quem foi o gol? O gol do Palmeiras, olha lá quem que marcou o gol do Palmeiras. Os 20 no segundo tempo. E não foi alterado ainda, hein? Até o momento. A súmula consta gol do Scarpa, gente. É o seguinte, o gol, se a súmula tá marcando que é do Scarpa, vai pro Scarpa. A menos que haja uma correção. Você consegue fazer um ajuste. Sim, claro. Vai ter que ser. Só que esse ajuste, que segundo o Felipe está falando aqui agora, não foi feito até agora. Até agora. É um absurdo. Mas enfim, apesar dessa bizarrice e do lance do VAR não ter sido chamado, foi uma boa arbitragem do Ramon Abate. Ele não comprometeu, ele não encheu o saco no jogo, no bom sentido. Foi um árbitro rigoroso, deixou a bola correr quando precisou, não teve nenhuma intervenção. Eu só queria mencionar um lance, foi um lance que aconteceu no primeiro tempo, que aí é a história do jogador atrapalhando o jogo. Não é questão, aí não é nem fair play, entendeu? O Rafael Veiga, ele estava com a chuteira rasgada, ou enfim, alguma coisa aconteceu com a chuteira dele. Né? Ele foi trocar a chuteira. Para o Palmeiras não ficar em desvantagem, para trocar a chuteira, você tem que sair, você tem que esperar a autorização do árbitro. Ele vai até o goleiro do Palmeiras, o Everton, e fala assim, cai porque eu preciso trocar a chuteira. O Everton cai,
como é o goleiro, os médicos têm que entrar, aí tem todo um teatro ali, joga água na cabeça dele e tal, spray aqui, spray ali. O Rafael Veiga sai, troca a chuteira e volta. O jogo ficou parado 1 minuto e 40. 1 minuto para nada. Nada, não aconteceu nada. Eles comeram 1 minuto e 40 do jogo pro Rafael Veiga ter que trocar a chuteira. Depois aconteceu um lance. E que o árbitro não acresceu depois. Normal, né? Ele não acresce mesmo. Aí aconteceu um lance do Pablo com o Everton. O Everton cai, não aconteceu nada. Deu pra ver ali. Ele ficou caído lá mais uns 2 minutos. Gente, é o Palmeiras. Por que o Palmeiras estava economizando esse tempo? O empate era bom? Claro que era. Mas o Palmeiras não precisa usar desses artifícios para garantir um resultado, para que um jogador troque uma chuteira. Isso aí conspira contra o próprio futebol. Entendeu? Conspira contra o próprio futebol. Quer dizer, nessa brincadeira tivemos 3 a 4 minutos que foram subtraídos do jogo. E ninguém acresce. Não acresce mesmo. E a gente teve nesse jogo também uma imagem que viralizou, que é o torcedor do Flamengo agredido na arquibancada. O Pedro, aí a imagem, um torcedor do Flamengo com o uniforme do Flamengo. A informação é que aí é uma região, uma área do estádio da torcida organizada do Palmeiras. E aí? Tudo aí, eu tava conversando com sua mãe. Tudo errado, no né? Camarim. Tudo aí foge da minha compreensão. Sim. Tudo foge da minha compreensão. A agressão, ela é injustificável, sob qualquer ponto de vista, porque nada vai justificar a agressão. Mas eu ainda não consegui, porque a gente não ouviu, né? Por que o rapaz foi parar ali, se era uma provocação, se era tentativa de desviar jogo. Eu não consegui ainda entender a cena. Agora, o que está muito claro que dá para falar é: nada justifica a agressão, nada justifica a abordagem, nada justifica como... E também muito daquela coisa, estou em bando, aqui é uma área que eu posso agir assim, porque normalizou-se isso. E faz o que faz, porque tem a certeza que ali eu estou na razão, porque aqui é um território dominado, então vou dar uns tapas no cara, um catire-papo, não vai sair nada. Mas eu não consegui entender ainda, confesso, a dinâmica de como é que esse cara queria, o que ele é um reservado organizado. Se foi para prestigiar, eu não consegui entender ainda. Agora, a agressão, ela inexiste, ela é inconcebível. Eu tô de acordo com você, Pedro. Eu só queria levantar eu queria perguntar se alguém tem informação ou não, porque assim... E tem que falar porque nós vivemos nesse mundo, né? Infelizmente nós vivemos um mundo assim. Em determinados momentos isso é ótimo, mas em outros acabam, né, dessa forma. Em relação a, não sei se foi alguma coisa, o cara estava lá e desafio de internet, entendeu? Porque tem muito isso, infelizmente. Viralizou um outro cara. Infelizmente tem. Por isso que eu falei, eu ainda não consigo entender. Eu não consigo entender ainda. Eu não estou passando a mão na cabeça, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando, porque no mundo de internet, quantas e quantas vezes nós vimos os caras no meio de torcida, eu estou aqui e tal. Então eu não sei se de fato, como o Pedro falou, a gente esse eu não sei, mas viralizou um outro torcedor na torcida do Palmeiras com uma fotinha assim. Como esse rapaz entrou, eu não entendi ainda. Entendeu? O que a gente vê que é claro ali, é cristalino. Tem uma agressão. A agressão isso é errado. Era condenável. Nada justifica. Exato. Agora o restante eu ainda não consigo entender como foi parar. O Facincani falou uma coisa importante. É o mesmo cara? Sim. Não. Tem um vídeo. Achei que não era. Tem um vídeo do cara, assim, ó, ironizando assim, ó. Com a carteirinha do Flamengo. Mas esse é outro. Esse é outro, me parece que é outra pessoa. Me parece outra pessoa. Me parece outra pessoa. O que eu vi era outra pessoa. Eu não sei, por isso que eu levantei, porque infelizmente o que a gente mais vê nessas... Não justifica agressão, não justifica nada, antes que as pessoas levem para o outro lado. Estou só falando que a internet, em determinadas ocasiões, provoca determinados comportamentos para justamente sou herói, sou isso, falar para os amigos, entendeu? E infelizmente acontece esse tipo de situação. Acho que assim, para que também, né, correr certos riscos por esse heroísmo que não vai levar a lugar de novo, nenhum. Eu não sei se é isso. A gente está levantando aqui como o rapaz entrou lá e como que aconteceu. Tem um espaço destinado ao torcedor do Flamengo, tem um espaço em que, até ontem, pelo que eu vi, não houve nenhum tipo de registro de confusão. A torcida do Flamengo ficou no canto dela, fez a festa dela com a propriedade devida, foi embora para casa. Conheço amigos, inclusive aqui, que trabalham conosco, que foram ao jogo.
né? E que não O tiveram Galindo nenhum não problema. foi, não deixaram ele entrar, né? Não, o Galindo não. O Galindo ele está barrado em todos os estádios do Brasil, né? Enfim. Depende. Se for Você jogar- pode usar o Galindo a seu favor. É só o Botafogo. Depende, o adversário vai mas querer que ele até vá. nisso, né? O Galindo ele tá passando por um probleminha. Mas, enfim, em relação a isso, eu acho que cada um tem o seu espaço. Para que você ir num lugar para tentar desestabilizar ou provocar? Porém, Só contudo, isso. entretanto, o principal A agressão nada não tem que justifica a agressão. Sormani, eu quero te fazer um desafio. Você comentou na semana passada a Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, o gol do Pedro não foi bicicleta? Pra você? Não, foi Pucheta. Foi Pucheta? Naquele mesmo estádio, neste fim de semana, houve um gol importante. Então, foi vamos um pra a um avaliação do furacão. Sormani. Exato, o nosso Importante. sommelier de bicicleta, Sommelier de bike. Henrique Almeida. Bicicleta? Bicicleta. Se fosse o Pedro, esse, bicicleta. Bicicleta. Então quer dizer que o Henrique Almeida sabe dar uma Vamos ver de novo bicicleta. aí, ó. Bicicleta. Lógico. Bicicleta. Foi no mesmo Se gol, fosse você o acredita? Pedro, você ia falar que era bicicleta, Sormani? Essa é a Claro, pergunta. óbvio. Eu não persigo ninguém. Sua análise é técnica, né? Entendi. Estritamente Não técnica. persigo Foi no ninguém. mesmo gol, você acredita, Sormani? O gol estava puxando uma bike, que o Pedro, pelo seu atestado, não soube fazer. Não, aquilo não é bicicleta. Bicicleta, por que é bicicleta? Bicicleta é quando você pedala, certo? Tá pedalando. Ninguém anda de bicicleta com uma perna só. Certo? E a outra Tem no uma chão, das e a duas. outra no chão. E a outra, não, entendeu? Mas, ó, Você pedalar. o Pedro pedala. Então, Ele na tá com as bicicleta duas você no tem que ar. Ele levantar tá com o as pé. duas no ar. E aí você dá com a outra. Aí você tem o movimento da bicicleta. Não, mas do Entendeu? Pedro foi. Só, Foi. Pra mim não foi. Foi. Não, pra mim não foi. Pra mim não foi. Boa. Vamos seguir aqui com tela do G7, porque agora empataram Flamengo e Palmeiras. E aí, como é que fica esse brasileiro? Acabou? Entrega o título pro Palmeiras? E o G7 ninguém tá aproveitando, galera. É essa a questão. Se o Palmeiras empata, quem aproveitou é o Fluminense. Foi pra vice-líder. 41 pontos, aliás, 5-2 pra cima do Coxa. O Flamengo, obviamente, empatou com o Palmeiras. O Corinthians perdeu pro Fortaleza. O Atlético Paranaense empatou com o América nesse gol aí do Henrique Almeida. E o Atlético Mineiro, 17 vitórias, disse o Hulk, né? Vamos pra 17 vitórias. Em casa com o Goiás perde de 1-0. Hoje o Inter joga com o Avaí na ressacada. Vamos lá, vamos debater esse contexto. É isso. Palmeiras. E eu te provoquei no começo do programa, Sormani. Que ficamos aí, a final antecipada. O Fluminense tem um jogo. Quem é que vai falar que é final antecipada no fim de semana? Eu não vou Respeita falar. o tricolor, disse o grande Rodrigo Fronteira aqui na hashtag F90BR. Pra você não é final antecipada? Não, o Fluminense não é o Flamengo. Ah, é isso? A diferença é essa. E alguém pode pegar esse Palmeiras? Eu acho Nem que o- o único time que poderia pegar... Dois times poderiam pegar o Palmeiras. O Atlético Mineiro e o Flamengo. Fluminense não. Eu acho difícil. E se aquela cair pra velha 5? E se cair pra 5? Isso aí você tem que torcer o Palmeiras perder mais 2 jogos, o Fluminense não pode perder mais nenhum. Eu acho difícil. Eu acho difícil. O Fluminense tá jogando bem? Tá. Pode ganhar do Palmeiras? Pode. Encanta ver o Fluminense jogar? Encanta. Eu vi o jogo contra o Coritiba. Os gols da goleada saíram no final, mas poderiam ter saído muito antes. Mas o Coritiba Muito- também teve espaço à beça. Eu tava falando até com Não, você mas no o final de semana, Coritiba hein? jogou muito desfalcado. Muito desfalcado. Tá? Entre eles o goleiro Muralha, o menino que jogou lá, jogou muito mal. Foi muito mal. O Leandro Castan também não jogou. Faltaram mais 2 jogadores Luciano, no meio campo. né? Castan. Luciano Eu Castan. falei o quê? Leandro. Não, mas é que são irmãos. Castan, O Castan. E O Castan que ainda joga. ele foi muito, tava muito desfalcado. Mas o Fluminense se aproveitou disso. Claro. Se aproveitou. Sim. E ontem, quando eu tava vindo para São Paulo, eu tava em Curitiba, né? Eu tava esperando o meu avião para vir para cá, a delegação do Curitiba tava chegando. Jogadores assim, cabisbaixos. É que entendeu? tomar de 5, É duro, cabeça é duro. pesa. Aí eu tava lá, eu tava lá tomando um lanche, né? Mas o lanche é o sanduíche ou o lanche é o... Sanduba. Só o sanduíche. Sanduba. Só o sanduba. Aí os jogadores saindo, viram uma engraçadinha. Vão cair! Vão cair! Falaram pra você? Não, pra mim não. O Santos ganhou de 1-0. O Santos vai cair mais. Sei, né? Aí o jogador se irrita, porque o cara já tomou 5. Aí vem o Zé. Aí o cara fala Não, assim, Zé. escuta. Não, Zé. Não, mas, vai em qualquer lugar, confusão. Se tem um Zé, ele é o culpado. Não, mas eu quero dizer o Zé aí, seguinte, fala, o Zé. cara tem que respeitar o sentimento de dor do jogador. Entendeu? Mas quem é aquele torcedor? Aquele torcedor, eu vi o cara. Eles estavam em 4 numa mesinha. Estavam em 4. Aí 2 ou 3 jogadores do Coritiba vão pra cima deles lá e sai uma confusão. Aí qual vai ser a manchete? Jogador do Coritiba, agride verbal, fisicamente, o torcedor. Mas o cara provocou. E ele não falou uma vez só, não. Ele falou várias vezes. Várias vezes. Eu até dei uma olhada pro cara. Tapa bonito, ó. Eu até dei uma olhada pro cara. E fiz assim pra ele, pô, respeita os caras, velho. Claro. Os caras são profissionais.
entendeu? Mas o que tá em jogo nesse G7? Depois até dos gols aí do Fluminense, Marcel, coloca de novo a tela. Acabou? Palmeiras é campeão? É isso, gente? O que tá em jogo são as vagas diretas para Libertadores, porque a disputa de título, com todo respeito, eu acho que fica entre Palmeiras e no máximo Flamengo. O Fluminense tem tá vendo? Ele também não acredita no Fluminense. O Fluminense tem um ponto a mais. Tudo bem, é que eu acho que o Fluminense não tem... Elenco. Elenco, difícil falar. Eu acho que o Fluminense não vai ter perna, não vai ter força. Em algum momento, talvez, ele pode chegar na fase mais aguda. Você desconfia também no Diniz isso? Não. Porque o que eu tô falando é que o Diniz já fazia uma boa campanha. O Diniz pegar uma vaga direta em Libertadores e brigar por título em Copa, já é um ano ótimo. Porque aqui só quer saber de taça. Claro. Aí taça não ganha. Eu vou cobrar o Fluminense ser campeão brasileiro com um elenco que o Flamengo tem, com uma campanha que o Palmeiras tem? Não. Exato. Então ele pegar uma vaga direta já é ótimo. Só que eu acho que em algum momento, talvez... Ele pode chegar na final da Copa do Brasil. Uma situação mais aguda de Copa do Brasil. E aí eu acho que você vai ter que dosar. E no que você dosar, não tem como perseguir título. O Flamengo só por ter um time A e um time alternativo, o principal alternativo, como queira, com capacidade de enfileirar vitórias, ainda tem uma mínima chance, mas depende muito de um tropeço que o Palmeiras não apresenta que vai ter. Ô Pedro, o Fluminense pode eliminar o Corinthians? Na semifinal da... Claro. Eu acho que pode. Da Copa do Brasil. Pode. E chegar à final. Hoje, pra que ele vai se desgastar nesse campeonato brasileiro? Ele tá 8 pontos atrás do Flamengo. Se o senhor falar assim... canalizar toda a minha quando atenção ele estica time titular no brasileiro, é pra isso. É pra estar na cola, pra estar em segunda, pra se distanciar dos outros. Ele pode perder a Copa do Brasil, mas ele se garante na Libertadores ano que vem. Tá lá em cima. Fichas pra passagem de turno entre Corinthians e Fluminense. Acho que hoje o Fluminense... Você bota 6-4 no Fluminense hoje? Eu também colocaria. Duelo de Copa do Brasil? Porque o Corinthians... Você não sabe quem vai jogar no Corinthians, como vai jogar o Corinthians, o Fluminense já sabe. O Fluminense não muda a forma de jogar. Eu vou inverter. O Fluminense não muda. 6-4 Corinthians. Sabe por quê? Porque o Corinthians, eu ouvi uma frase de um amigo meu. A gente olha muito pra camisa do Corinthians. Eu ouvi uma frase. Mas nesse momento o Só que a gente Fluminense tá esperando essa camisa também, né? Só que eu acho que esse é o cruzamento ruim pro Diniz, hein? O Diniz, historicamente, tem mais dificuldade com um time que tá ali na raça se segurando do que um time que joga contra ele. Eu ouvi uma frase de um amigo meu. O Diniz evoluiu até nisso. Eu ouvi a frase de um amigo meu nesse sentido, essa semana aqui, foi ontem aqui, em fazer o Sport Center. Um amigo ontem, aqui? Não, sábado, amigo daqui? Amigo daqui. Ele falou assim, aí o jogo do Corinthians e Fluminense vai estar equilibrado, o Fluminense é um pouquinho mais redondo do que o Corinthians a gente não sabe quem vai jogar e tal. Ele falou assim, o Corinthians tem que sobreviver no Rio. Evitar um 3-1, 4-2. Pela forma como joga Mas é compreensível. O que é o Fluminense em casa, o que é o Fluminense do Diniz, o que o Fluminense vai tentar fazer num cenário de volta. Joga bem, joga assim também fora de casa. É o que ele fez contra o Fortaleza no primeiro jogo. Porque tem gente que primeiro tempo olhou o coxa. É como você constrói a goleada. E foi bom, porque eu repito, o que tinha de gente torcendo por um tropeço pra falar, tá vendo? Agora a ladeira já tropeçou de novo. O que tinha de gente. Mas peraí. Marcel, coloca a classificação. Facinca, começa você. Na classificação no G4 estão os dois, né? O Fluminense é o segundo, Corinthians e o quarto. Só que em outro cenário. O G4. Vamos lá, teremos Palmeiras e Flamengo, imaginamos. Sim. Fluminense e Corinthians, algum dos dois se mantém no G4, na opinião de vocês? Eu acho que o Corinthians corre risco. Fluminense eu acredito. Eu acho que o Fluminense se mantém, eu acho que a briga ali é essa vaga do Corinthians, que pra mim pode ficar aberta. É o que eu acho também. E aí depende muito do que os outros vão fazer em outras competições pra... Era pro Galo tá aí, hein? Era pro Galo. Mas, Pedro, eu acho que depende muito do que o Corinthians vai fazer também. Porque se o Corinthians vai atacar a Copa do Brasil. Se o Corinthians, eu sei, mas... me parece que o Corinthians não tá... Né? Sim, mas me parece que... Só que esse momento de ataque, essas rodadas já colocam... Já vão fazer o Corinthians cair. O que eu ia colocar na mesa é o seguinte: qual Corinthians? É o Corinthians que jogou com o Renato Augusto ali na frente, que jogou contra o Atlético Goianiense? Esse Corinthians não perde vaga. Esse Corinthians consegue jogar rodada, uma atrás da outra? Então, mas é isso que eu tô dizendo. Qual é o Corinthians? Qual o Corinthians? O melhor Corinthians não sustenta a médio e longo prazo, pra mim. O melhor Corinthians ele não sustenta ele é pontual, né? Ele é pontual. Isso que eu tô... E essa melhor versão, ela vai se apresentar pra mim em Copas. Sim. Em Copas, no caso. Eu faço em Copa, na Copa que ela do Brasil. É bom ficar de olho. Corinthians. É bom porque eu não descarto. E outra coisa, se perceberam, como assim espero, que o que aconteceu na quarta-feira é o que tem de melhor, esse Corinthians vai ao Maracanã para competir e bem. Eu também acho. Contra o Fluminense. E no Brasileirão? E o Fluminense, que ele é um time legal, vistoso, se propõe a atacar, mas que dá muitos espaços justamente por onde o Corinthians jogou contra o fraquíssimo Atlético Goianiense. Né? Então, assim,
Mas Não, acho o diferente, Goianiense assim. não, O fraquíssimo Goianiense, não. o Atlético ficou esperando. Tá na semifinal aí. Mas o Atlético, Sul-Americana, Zé, chegou esperou com buraco. Não, o primeiro tempo o Corinthians ia fazer gol com 41 minutos e só no chuveirinho. O Corinthians não conseguia entrar. Mas ainda tinha mais um time, sabe, desorientado, espaçado. Enfim, o segundo tempo então mais ainda. O segundo tempo, concordo. No primeiro, o Corinthians teve dificuldade. O Fluminense é diferente do Atlético. O Fluminense vai jogar na Arena Corinthians, o Fluminense vai jogar, não vai ficar lá atrás. Mas é só que tentar jogar na Arena Corinthians e abrir do jeito que ele se abriu, principalmente contra o que aconteceu com o Coritiba no 5-2. Foi um 5-2, foi legal, foi o melhor time. Mas em muitos momentos do segundo tempo, o Fluminense deu muito campo para um time que, se tivesse melhor capacidade, buscar o resultado no Maracanã. É bom ter cuidado. Mas peraí, vou trazendo essa, porque a gente está falando de times que tem compromisso. O Atlético Paranaense na outra semana tem semifinal de Libertadores. É difícil a gente conseguir projetar isso de longo termo até a última rodada do Brasileiro. Mas Flamengo e Palmeiras somos unânimes em imaginar no G4.